Porque a classe média trabalha, trabalha, trabalha e parece que o seu dinheiro vale cada vez menos. Você trabalha o mês todo, chega no final do mês, o seu dinheiro só é para pagar a conta. Não sobra nem R$ 50 para você comer uma pizza. É como se seu dinheiro valesse cada vez menos. Se você pensa assim, você não está louco, porque essa é a realidade do Brasil, um país em que as pessoas pagam muito impostos, o que faz que o seu poder de compra reduza bastante. E o pior, que esse poder de compra reduzido é culpa do governo, em que mantém privilégios do Congresso, enquanto a maior parte da população tem o seu poder de compra extremamente reduzido. O vídeo de hoje eu quero trazer a questão desses privilégios políticos, o que incentiva o subsalário no Congresso, enquanto o restante da população que vai pagar por esses privilégios. Logo, vou trazer aqui sobre a questão do trem da alegria e o reajuste do Congresso de 9% e mais as gratificações que resultam em dobrar o salário desses parlamentares. Enquanto a gente, brasileiro médio, tem seu salário aumentado e a sensação é como se não tivesse sido aumentado, porque o poder de compra continua baixo. A resposta é porque simplesmente a carga tributária do Brasil é muito alta. O Brasil é um país que cobra pesadamente muito imposto para o seu povo. Esse imposto sobre o consumo. Tudo é taxado. Tudo é taxado. Até a sua compra que você fazia no AliExpress, na Shopee, que antes não era taxado, agora é. Ou seja, o governo ele busca aumentar a arrecadação a qualquer custo, mesmo que para isso prejudique a qualidade de vida do seu povo. Pois no momento em que o poder de compra do consumidor reduz, automaticamente a sua qualidade de vida também diminui. Pois no final, o dinheiro, a maior parte do salário da pessoa fica no mercado, não é para comprar itens de luxos, porque no final a pessoa não vai tomar café com iogurte da Nestlé, acompanhado com castanha do Pará. O almoço não será um caviar com camarão. Ou seja, a pessoa gasta muito dinheiro com alimentação básica. O café da manhã é um pão com café, um biscoito. Ou seja, a gente gasta muito dinheiro com necessidade básica e nem para ter um mínimo de qualidade de vida. Enquanto isso, esses políticos, eles têm tanto privilégios à custa de nós, do povo. O reajuste que teve no Congresso foi um reajuste de 9%, mais gratificações, mais ainda bônus com bom desempenho. O resultado desse processo é eles dobrarem o seu salário. Um servidor que ele ganha 10 mil, com essas mudanças vai para 20 mil. Esse trem da alegria que vem passando ultimamente nas notícias é justamente aumentar ainda mais esses privilégios, ou seja, enquanto a classe média está lutando para reduzir a escala de trabalho de 5 para 2, os caras trabalham 3 dias, para cada 3 dias trabalhado, folga 1, tem um acumulativo de até 10 folgas por mês. Eles podem trocar essas folgas por dinheiro sem receber qualquer taxação em cima. Enquanto nós, que sobrevivemos com salário mínimo, já pega o salário já descontado na folha de pagamento, final do ano, recebe o 10º, já vem descontado. Se você está apertado, decide vender as suas férias, as férias já vem descontado. Enquanto os caras que têm salário altíssimo
pega o seu dinheiro sem ter um único desconto. Então, a gente que paga pelos privilégios dessa elite. É a gente que paga, é a gente que sofre. Então, o trem da alegria é basicamente isso. Mais privilégios. O problema é, o Brasil é um país que só entra em déficit todo ano. O ano 2025, o déficit foi de 55 bilhões. E esse déficit significa o quê? Esse déficit significa o quê? Que está faltando dinheiro para o Brasil arcar com as suas responsabilidades obrigatórias. E quais são elas? Esses gastos que é chamado de gasto primário. É gastos com educação, gasto com saúde, gasto com previdência, auxílio, segurança. Esses são os gastos obrigatórios. Logo, se teve um déficit de 55 bilhões, significa o quê? Ele vai ter que colocar esse dinheiro de alguma forma para poder cobrir esses gastos. E o dinheiro vem a partir de empréstimos, empréstimo altíssimo, com juros a 15%. Ou seja, só de juro, no ano de 2025, o Brasil pagou 1 trilhão só de juro. Se isso fosse convertido para a população, daria para construir 5.000 hospitais regionais. Ou seja, o custo desses juros altos, quem está pagando, quem somos nós. Pois, para poder reduzir esse déficit de 55 bilhões, o que o governo faz? Aumentar a arrecadação de impostos. Ou seja, o brasileiro já paga muito impostos e o governo sempre busca novas formas de aumentar a arrecadação, ou seja, aumentar ainda mais a tributação. O brasileiro trabalha de janeiro a maio apenas para pagar impostos. O imposto anual que um brasileiro paga ultrapassa 42% só de impostos. Ou seja, o brasileiro paga muito impostos. Se no final do ano você não pagasse todos esses impostos, você já teria dinheiro suficiente para poder pelo menos comprar um terreno para futuramente sair do aluguel. Você já teria dinheiro para poder reformar sua casa. E no final, o brasileiro que sobrevive com um salário mínimo apenas, ele vive muito mal. E para poder ter um mínimo de qualidade de vida, é necessário 2 trabalhos. A pessoa trabalha de dia e durante a noite vai ter que fazer outra coisa, porque um salário não dá, e deveria dar. Mas não dá por quê? Porque é um salário que não é reajustado com a inflação. Sempre vai estar abaixo. Ou seja, é o seu dinheiro valendo cada vez menos. Então, a sensação de você trabalhar, trabalhar e trabalhar, e parece que sua vida está estagnada, isso aí não é porque você não sabe administrar o seu dinheiro. O problema é que a gente vive um sistema que oprime demais o pobre. Porque isso é muito injusto, a pessoa ter que trabalhar em 2 trabalhos para poder ter um mínimo de qualidade possível de vida. Se pelo menos o Brasil cobrasse muitos impostos e convertesse esses impostos em serviços sociais de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, seria menos mal, mas não é o que acontece. A nossa saúde é devasada, a nossa educação é devasada. Ou você tem um filho, tem uma filha, a chance dela conseguir passar em um vestibular é muito baixa. Por quê? Porque o sistema não prepara o estudante, a estudante para ser um estudante competitivo. Logo, se você quiser que seu filho e sua filha tenha alguma chance de um dia entrar em uma faculdade, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar a escola, que é quase o valor do seu salário mínimo. Então, esse sistema que opera no Brasil é um sistema opressor. É um sistema que mantém a pessoa pobre na pobreza e quem é rico permanece rico. Esse 1 trilhão só de juros que o Brasil paga é muita coisa. Então, qual seria a iniciativa para poder tentar reduzir esse déficit? É cortar privilégios. Mas não. Quando é para o pobre, há sempre uma discussão que vai prejudicar a economia, mas os privilégios deles, eles não cortam. Ou seja, os caras têm reajuste de 9%, os caras têm gratificação, tem bônus por bom desempenho, e o que resulta em um aumento do salário
chegando a dobrar. Ou seja, por que eles não cortam os privilégios deles para poder reduzir esse déficit? Mas não, prefere aumentar a arrecadação de imposto, aumentando a tributação, o que culmina que o pobre simplesmente acaba tendo uma qualidade de vida péssima. Por essa razão que a gente, como cidadãos, devemos assumir uma postura mais ativa em relação ao que está acontecendo no Congresso, sabe? A gente tem que acompanhar e ter voz ativa. Quando surgiu a notícia de tá tendo uma votação para acontecer um reajuste do salário que não teve, cabe nós bater na porta e falar, opa, o que é isso? Porque vocês vai fazer reajuste de salário para dobrar, enquanto a gente aqui tá tendo que pagar juros altíssimos, impostos altíssimos. Então, é questionando que a gente vai pressionar, porque toda transformação, mudança social que aconteceu na sociedade, ela surgiu a partir de cobrança. Se toda vez que esses caras inventam coisas para ter privilégios e a população ficar em silêncio, eles vão continuar. Então, cabe a nós adotar essa postura ativa, cobrar mesmo, ir para redes sociais cobrar, ir para as ruas cobrar, porque isso aí não é polarização. Isso é simplesmente a gente buscar pelos nossos direitos, que vai ser bom para todos. O Brasil ele é um país que é o segundo congresso mais caro do mundo. Ou seja, os caras, eles fazem as coisas para ter privilégios. Aí quando é algo voltado para a população, como a redução da escala de 6:1 para 5:2, aí não pode. Aí não pode porque vai prejudicar a economia. Só quem trabalha nessa escala 6:1 sabe o quanto é difícil. O pobre, ele não trabalha apenas para os outros, ele trabalha para si também quando chega em casa. Ele trabalha a semana toda, chega no final de semana, tem que limpar um quintal. A mulher trabalha a semana toda, quando chega tem serviço de casa, doméstico para fazer. Aí, diminuir essa escala de 5:2 para poder tornar a vida dessa pessoa melhor, aí não pode. Mas ter super salário no Congresso, aí pode. Esses deputados, esses senadores, custa muito caro. Custa muito caro. Por isso que o Brasil só vive em déficit. No ano de 2025 foi 55 bilhões de déficit. A projeção para esse ano, com o ano político, vai aumentar ainda mais, é para 76 bilhões. Ou seja, um déficit que estava de 55 bilhões vai para 76 bilhões, o que isso significa? Mais pressão tributária para cima da população. É mais pressão tributária para cima da população. E esse déficit econômico nunca é abatido. De um ano para outro, de um período para outro, sempre está oscilando. Esse déficit já chegou a mais de 250 bilhões. Ou seja, é por essa razão que o Brasil só vive estagnado. É por essa razão, a pessoa que vive com salário mínimo, ele nunca vai sair do aluguel com salário mínimo, não sai nunca. A maior parte do salário do cara é para o mercado, o que sobra é para luz, energia, internet. Como uma pessoa dessa vai sair do aluguel? Nunca, não sai nunca. E o sistema, ele cria condições para permitir que essa pessoa consiga se qualificar. A pessoa já termina o seu ensino médio totalmente despreparado para fazer um concurso público, porque uma forma de transformar realmente a vida da pessoa através do estudo, a pessoa era tendo capacidade para passar em qualquer concurso público, a vida dela é outra. A vida dela é outra, mas o que acontece? A maior parte das pessoas que passarão pelo ensino médio não vai ter a menor condição de um dia passar em um concurso público, de um dia entrar no vestibular. É porque ela é burra? É porque ela não tem capacidade intelectual? Não. É porque ela não foi preparada para isso. É como se você exigisse uma pessoa que treinou a vida toda para correr 5 quilômetros. Só que no dia da prova, ela precisa ter um condicionamento de uma pessoa que correu 42 quilômetros. No final, ela nunca vai estar preparado
para poder passar em um vestibular. Mas não é porque ela é burra, não é porque ela é incapaz, é porque ela não recebeu a preparação adequada. Ou seja, é um sistema que opera para deixar a pessoa dependendo do salário mínimo pro resto da vida. Ou seja, não estou aguentando mais minha vida. Estou com salário mínimo, eu quero prosperar, eu quero. Enfim, a pessoa vai ter que ter dois trabalhos. Vai ter que ter dois trabalhos. Durante o dia está fazendo alguma coisa, durante a noite está fazendo outra coisa. Ou seja, a vida da pessoa só resume-se em trabalho. Só resume em trabalho. E mesmo assim, não é porque agora ela ganha dois salários, porque tem dois empregos, significa que a vida dela vai melhorar. Pois um país que de um ano para outro o déficit, em vez de diminuir, só aumenta, ou seja, esses dois salários vai ter o mesmo impacto em questão na vida dessa pessoa como se ela tivesse um. Por quê? Porque o poder de compra dela só está reduzindo. Ou seja, um salário você não vive bem. Aí você tem dois salários, você consegue viver um pouquinho melhor. Mas não significa que é bom. Significa que melhorou um pouquinho. Por essa razão que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. A gente não deve fechar os olhos para a realidade do Brasil. Devemos acompanhar o que esses caras estão fazendo. Ligar a televisão, ir lá na TV Senado, ver qual os projetos que eles estão propondo de lei, se for algo que fere a dignidade da população, como esse reajuste de 9%, cabe a nós ir para as redes sociais, ir para a rua cobrar, porque se não cobrar, a mudança não acontece. A mudança que acontecerá é mudança que sempre vai prejudicar nós, pois um país que está em déficit, em vez de cortar privilégio, está garantindo privilégio para eles. No final, o fim desses parlamentares, eles não vão para o ensino médio regular normal. Eles vão estudar nas melhores escolas, que custa R$ 2.000, R$ 3.000 a mensalidade. Quando tiver na universidade, faz universidade até fora do Brasil. Ou seja, eles não se importam se o seu filho vai ter uma educação de qualidade, vai ter uma saúde de qualidade. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro para poder pagar por isso. Enquanto a gente não tem dinheiro nem mesmo para ter um mínimo de qualidade de vida. A pessoa trabalha o mês todo para no final do mês não sobrar dinheiro para comer uma pizza. Então, fica essa reflexão. Vamos ser mais ativos em relação ao que está acontecendo no nosso país, porque isso será necessário, é importante para poder acabar com essa farra. Até o próximo vídeo.